amigos, boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa live aqui hoje no canal Direitando, em parceria com o canal do Dr. Ronaldo Meirelles. E olha que legal, 00. Dr. Ronaldo Meirelles, é um grande prazer hoje estar compartilhando com você nessa live para falarmos sobre crimes hediondos. Eu, o senhor, e também dessa live participaria o Dr. Hércio Quaresma Firpe, que infelizmente há pouco teve que desmarcar por alguns compromissos que teve no Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais. Foi convocado agora às pressas por conta desse período de pandemia e precisou fazer uma audiência com urgência e a gente tem que entender. Ócios do ofício é a nossa profissão e o doutor se comprometeu a estar conosco ainda durante essa semana ou a próxima numa live tratando desse tema também dos crimes hediondos, também de Tribunal do Júri. Doutor Ronaldo Meirelles, a palavra para suas primeiras considerações. Ô, Rodrigo, tudo bem? É uma pena, né? Mas faz parte da nossa profissão. Ainda mais nós somos criminalistas, a urgência da coisa é o mais importante, né? E também pelo lado profissional, quanto mais urgente, melhor né? No sentido financeiro também para o profissional. É um prazer estar aqui inaugurando, né, a minha participação no portal Direitando, que eu pretendo participar mais algumas vezes, colaborando com o conteúdo que eu crio lá no Olha Que Legal. E vai ser um prazer passar aí à tarde conversando com você, participando dessa live, né? E conhecendo o teu público, podendo difundir um pouco mais o meu serviço também. E esse tema que nunca sai de moda, né? Porque a questão da ojeriza social por determinados tipos de conduta sempre está em voga, né? Porque acaba sempre renovando aquilo que nos traz mais repulsa. E aí nós vamos debater um pouquinho aí o contexto histórico, debater algumas mudanças no pacote anticrime, algumas semelhanças do pacote anticrime com a ideia da lei de crimes hediondos, que é praticamente a mesma ideia de repressão legal sobre o comportamento social. Mas nós vamos discorrendo aí, uma satisfação muito grande, é uma pena realmente o Dr. Hércio não estar conosco aqui, tenho certeza que o pessoal ia adorar a experiência dele, tive o prazer de conhecê-lo, né, e de estudar também alguns movimentos que ele fez durante a carreira dele. É um profissional muito, muito gabaritado. Perfeito, doutor Ronaldo. Se der certo, né, se Deus quiser, no decorrer da semana nós faremos uma nova live e vamos avisar aí para o público do Olha Que Legal 00, quanto aqui para o Direitando, o pessoal poder participar e interagir conosco e colher um pouco dessa experiência que o doutor Hércio tem a passar para nós. Com certeza, um grande profissional, um ícone, alguém que realmente eu me espelho muito e alguém que eu tenho grande admiração. Dr. Hércio Quaresma Firpe, grande advogado criminalista aí do Brasil. Doutor, vamos falar um pouco sobre, então, a lei de crimes hediondos. Vai ser uma live rápida. Hoje nós queremos, inclusive, lançar um documentário lá do canal Direitando, que é justamente a história dos crimes hediondos. Então, essa live ela vem para poder fazer esse lançamento. Então, é uma live rápida para anunciar esse lançamento. Vai estar agora disponível lá no direitando.com.br. É só clicar lá daqui a pouco, vocês vão poder assistir esse documentário e também nas nossas redes sociais. É gratuito, não paga nada, tá? E vocês vão ter a oportunidade de conhecer justamente a história que nós vamos contar um pouco aqui agora. Desde o início da lei dos crimes hediondos até as atualizações mais recentes trazidas pela lei do pacote anticrime. Quero aproveitar aqui, né? Como eu tive acesso ao conteúdo, eu vou dar um pouquinho de spoiler, né? Que é uma maneira diferenciada de mostrar o conteúdo. Acho bacana a forma que você editou e a forma como você está expondo, como se fosse documentário. Eu acredito que isso vai gerar bastante conhecimento, principalmente para quem está vendo pela primeira vez. Tá um conteúdo muito bem colocado, está de parabéns aí pela formatação que você está usando para fazer o conteúdo. É bacana, sei como é difícil, porque eu também formato o meu conteúdo, né? Parabéns aí pelo seu esforço, tenho certeza que continuando nessa qualidade aí, que é o que eu digo, né? Se é que você quer seguidores, não se preocupe em adquirir seguidores, se preocupe em fazer um conteúdo, né? Igual o apanhador no campo de centeio, né? Construa o campo que eles virão, né? Se você continuar demandando conteúdo de qualidade, profissionais de qualidade, eu tenho certeza que o portal logo já vai estar atingindo números significativos aí e com bastante abrangência nacional até. Obrigado, doutor, pelas considerações. Espero que nossa parceria seja sempre firme, seja duradoura, que a gente possa estar aí fazendo muitas outras lives, parceria tanto do canal jurídico do senhor quanto aqui do portal Direitando. Tudo bem? Pessoal, eu quero começar falando para vocês a parte histórica
muito rapidamente, né, da Lei de Crimes Hediondos. Quero começar lá nos anos 90, mais especificamente no dia 11 de dezembro de 89, que houve o sequestro do publicitário Roberto Medina, né, e também 6 de junho de 90, quando o Abílio Diniz também, na mesma ocasião, também foi sequestrado. Tá? Abílio Diniz e Roberto Medina estão na gênese da Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. Naquela época havia uma grande onda de extorsão, ali no início da década de 90, e isso motivou que fosse regulamentado o artigo 5º do inciso 43 da Constituição. Segundo ali, se considerava crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, entre outros, tanto a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Lá em 25 de julho de 1990, foi promulgada a Lei 8.072 de 90, que definiu os crimes hediondos, excluindo seus autores de benefícios como a liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Mais à frente, no dia 16 de maio de 1997, houve julgamento também da Paula Tomás, ex-esposa do Guilherme de Pádua. E ali, os jurados, depois de 43 horas, no julgamento que teve 3 votos pela absolvição e 4 pela condenação, condenou a Paula Tomás a 19 anos e ela teve uma redução da sua pena em 6 meses, porque ela era menor de 21 anos de idade. Foi a morte da Daniela Pérez? Isso é o caso Daniela Pérez. Isso, ocorrido em 1992, que foi assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Eles eram um par na novela, se eu não me engano. Eu me lembro mais ou menos na época. Eu não tenho a idade do doutor, mas eu vi bastante, né? E fiquei sabendo. Certo. Era uma novela de 1992, os dois faziam par romântico, tá? Ele fazia o papel do motorista, era o Pira, e era par romântico dela. E, infelizmente, ocorreu esse crime na saída dos estúdios da Globo. Eles se encontraram lá fora e ela foi morta a tesouradas, né? E também estrangulada, tanto pelo Guilherme de Pádua e pela Paula Tomás. O Guilherme foi condenado, na ocasião, a 19 anos, tá? De reclusão. Eles ficaram presos por uma média de 6 anos e depois alcançaram a liberdade. Tá? Naquela ocasião, doutor, logo após aquilo, lá em 94, o crime é de 92, tá? O julgamento da Paula Tomás e do Guilherme se deu em 97. Mas lá em 94 ainda, a Glória Pérez, a mãe da Daniela Pérez, ela colheu assinaturas, né? Na verdade, 1,3 milhão de assinaturas na tentativa de mudar essa lei dos crimes hediondos, que é a Lei 8.072 de 90, e que tinha sido editada lá no governo Collor. E essas assinaturas, ela fez com que fosse incluído na Lei de Crimes Hediondos o crime de homicídio qualificado. No entanto, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, eles não foram atingidos por essa lei, porque o crime que tinha cometido era anterior, né, à edição da Lei de Crimes Hediondos, que tornou hediondo esse homicídio qualificado naquela ocasião, tá? Outro fato, doutor, é que naquela ocasião também houveram também a adição nessa lei do crime. Deixa eu até encontrar aqui certinho a data para falar para o doutor, que eu estou lendo aqui. Tá aqui. Naquela ocasião, houve dia 23 de julho de 93 a chacina de Vigário Geral. E dia 29 de agosto do mesmo ano, deixa eu ver aqui, houve também os meninos da Candelária. Se não me engano, é isso a data. E isso fez com que fosse incluído na lei também e tornado crimes hediondos, né, os homicídios praticados em atividades típicas de grupo de extermínio, justamente para dar uma resposta a essas chacinas que estavam acontecendo na época. Foram mortas várias crianças, se vocês não se lembram, lá em 93, na frente da Candelária, lá do Rio de Janeiro, e também teve a chacina lá de Vigário Geral, onde mais de 40 pessoas foram assassinadas, né, por policiais, né, na época, policiais militares. Um pouco mais à frente, doutor, alguns anos após isso, 4 anos depois, houve também um outro escândalo no Brasil, justamente das pílulas de farinha, onde o medicamento chamava-se Microvilar, que era um anticoncepcional,
ele foi responsável por muitos casos de gravidez não planejada no Brasil. E, novamente, a lei dos crimes hediondos foi alterada. Lá pela lei 9.695/98, ela tornou hediondos os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Eu estou falando aqui um contexto histórico, para a gente poder entender de onde Sim. veio a lei. Ela começou lá final dos anos 80, começo dos anos 90, com o sequestro do Roberto Medina, né? E do dono do Pão de Açúcar lá, até esqueci o nome dele que eu falei lá no começo, e veio caminhando até aqui. Nós já passamos já pela Chacina da Candelária, pela morte Não da foi Daniela o Pérez. Washington Oliveto também, não foi sequestrado na época? Ele também foi sequestrado. Foi o Abílio Diniz e o Washington Oliveto. Isso, Abílio Diniz. Acho que os dois foram sequestrados. E o Roberto Medina. Roberto Medina, para quem não sabe, é o organizador do Rock in Rio. Hoje, tá? né? Somente é ele, tá? Lá em 2006, houve a impetração de um habeas corpus. Tá? Ele foi impetrado por um condenado a 12 anos de prisão que tinha molestado crianças entre 6 e 8 anos. Na época, o relator foi o ministro Marco Aurélio. E aí levantou uma questão muito importante que reverberou até os dias de hoje. Ele perguntava o seguinte: impedir a progressão do regime viola o princípio constitucional da individualização da pena? Ou seja, gente, o que ele quis dizer? Que o juiz deve ter assim, autonomia para, dentro dos limites da norma legal, né, fixar certas condições para o cumprimento da pena que sejam adequadas à recuperação social do delinquente. 2 anos antes disso, já em função lá do habeas corpus de 2006, o próprio Congresso foi obrigado a se adaptar a esse entendimento lá do STF, aprovando um projeto que se transformou na Lei 11.464 de 2007. Esse dispositivo ele estava prevendo que a pena seria cumprida, naquela época, integralmente em regime fechado. E aí foi substituído por inicialmente em regime fechado. E aí, assim, passamos a ter a progressão de regime, né, de pena para condenados no Brasil por crimes hediondos, onde seria de 2/5 para os condenados primários e 3/5 para os reincidentes. Tá? Essa mesma lei ela determinou que o juiz avaliasse se um condenado preenchia ou não os requisitos objetivos e subjetivos também desse benefício. Doutor, eu estou caminhando aqui, tá? Para a gente Pode chegar... ir. Tá? Eu vou falar sobre isso aí também. Pode ir. Tá bom. Deixa eu ver aqui mais, doutor. Tudo isso aí veio para disciplinar, como eu já tinha falado lá atrás, o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, que ali previa, inclusive, a individualização da pena. Atualmente, doutor, tem vários projetos de leis tramitando lá no Congresso que tenta fazer com que os presos cumpram a lei em regime fechado. Mas todos eles esbarram nesse artigo 5º, inciso 46 da Constituição, que fala justamente sobre essa individualização da pena. É que, Rodrigo, é importante, né, que a gente entenda nesse assunto que a lei tem finalidades. E dentre as finalidades, nós temos a punição direta, né? Nós temos o exemplo para a sociedade como uma forma ostensiva, né, do temor da mão do Estado, e um dever de ressocialização, porque não é pena de morte nem prisão perpétua. Os crimes hediondos foram criados justamente porque a população, no clamor, estava reclamando que as leis não atendiam essas finalidades. Dentre essas finalidades, estava tratando igual quem furtava e quem matava. Um crime com ameaça ou violência contra a pessoa, trabalhando um crime igual a um crime sem violência e grave ameaça contra a pessoa. Daí a hediondez, por conta desse clamor social que, para algumas atitudes que estavam sendo, algumas condutas que estavam sendo muito comuns, que as pessoas estavam deixando de praticar os crimes menores para praticar os crimes maiores por conta dessa sensação de impunidade. E aí, nesse clamor social, a lei acaba não sendo trabalhada, essa reestruturação, de uma maneira geral, ela acaba sendo feita de uma maneira pontual. E aí cometem algumas aberrações. Por quê? Porque, embora você olhando para aquele bem jurídico que está sendo trabalhado ali, ou para aquele tipo penal que está sendo trabalhado ali em específico,
parece que é proporcional e que é razoável aquele tipo de tratamento. Mas quando você olha para o sistema, acaba ficando desrazoável, acaba ficando desproporcional. Porque você vê, por exemplo, quando você altera um crime em específico por conta de um clamor social, como você mesmo disse, estava tendo muita extorsão na época, né? Há tempos atrás, estavam machucando pets. Fizeram uma diferença entre o cachorro e o pet. E aí, hoje, não que bater no bicho seja uma coisa normal, mas se você causa uma lesão corporal, por assim dizer, num pet, você recebe uma pena maior do que se você causar uma lesão corporal numa pessoa. Então, quando você faz essa mudança legislativa pontual, sem se preocupar com a hermenêutica do código, sem se preocupar com essas noções de proporção, de razoabilidade, de adequação, você vai sempre acabar esbarrando na individualização da pena. Por quê? Porque todo mundo é igual no critério objetivo, de 2 a 20 anos, e aí acaba existindo as medidas de desigualdade, que existem circunstâncias de caráter pessoal. Você é reincidente, eu não sou. Né? Você é parente da vítima, eu não sou. O crime que você cometeu deixou consequências mais graves do que o crime que eu cometi. Não tem crime igual. Por mais que tenha sido realizado em concurso, né? Então, essa ânsia social, ela acaba se repetindo agora, de novo, no pacote anticrime, que acaba trazendo situações que já caíram pelo Supremo Tribunal Federal, que foi naquela ânsia, o juiz da garantia, não sei o quê, não sei o quê. Chega no Supremo Tribunal Federal, no mesmo argumento, vai cair na individualização da pena. Por quê? Por causa desses motivos que eu acabei de te dar. Por outro lado, você disse também que mudou a questão da execução penal, em que a pessoa, no crime comum, continuou respondendo por 1/6, sendo reincidente ou sendo primária, e quando ela ia para o crime hediondo, ela sendo primária 2/5, 40%, 3/5, 60%. O pacote anticrime trouxe aqui, para mim, na minha humilde opinião, uma individualização muito mais adequada, mas, na minha opinião, desproporcional ainda. Por quê? Ele traz para a gente agora patamares de 16%, que continua sendo 1/6, 20%, 25%, 30%, 40%, quando for primário em hediondo, 40%. Manteve os 2/5. 50% quando o crime hediondo for com resultado morte. 50%, 60% quando for reincidente na prática de crime hediondo. 70% quando for reincidente com resultado morte. Então, você percebe que não coloca mais todo mundo no bolo de 1/6 ou 2/5. Legal. Até aí eu concordo perfeitamente que individualizou mais ainda a pena, acho justo, ponto. Mas neste patamar, você vai acabar esbarrando em problemas com a Constituição. Porque 70% para a pessoa progredir de regime, né, num crime hediondo com resultado morte, você vai ter penas aí de 20 anos, 30 anos, né? Então, fica um pouquinho com caráter de perpetuidade, não, e foge essa situação de ressocialização, que é uma das funções da pena. Então, essas alterações, você pode ver que eu acabei citando o pacote anticrime em cima da lei de crimes hediondos. Mas por quê? Por que saiu o pacote anticrime? A sociedade, num clamor social, achando que a criminalidade precisava de uma resposta, elegeu, né, um presidente nesse sentido, que colocou o ministro da Justiça, que nomeou um ministro da Justiça, que agora não é mais ministro da Justiça, nesse sentido, que foi o pai da criança aí, né, que tinha até ideias mais rígidas e acabou não passando no Congresso, naquele freios e balanços, que é ótimo para a sociedade, até porque o Congresso e os deputados são eles os responsáveis pela confecção de lei, né? Não deveria vir do Executivo essa situação, apesar de ter a iniciativa do presidente da República, etc. e tal, mas os que são eleitos mesmo são os mandatários ali do Senado, do Congresso Federal. Então, nesse sentido, é preciso que a gente esclareça, né, que a hediondez vem dessa ojeriza social, dessa repugnância social por determinadas condutas, que, por exemplo, por que tratar diferente os homicídios? Porque, olha, é muito diferente eu querendo te matar, dar um tiro na sua cabeça, e eu querendo te matar, te picar e depois botar fogo em você. Você não pode permitir que o sadismo tome conta do crime ainda. Porque é claro que não existe motivação que justifique você ceifar a vida de alguém.
Mas existem situações de antijuridicidade que te permitem defesa, né? Ou no estado de necessidade, tirar a vida de outra pessoa. Essas são previsões legais para isso. Para o mais, não dá para você colocar todo mundo na mesma cesta, justamente por conta desses critérios subjetivos todos que a gente acabou de conversar aqui, que faz a gente como indivíduo. Por isso que o problema acaba sempre residindo na individualização da pena e nos limites da Constituição Federal, que é uma Constituição humana desde 88, né? Que por conta do Decreto-Lei 678, que é o Pacto de São José da Costa Rica, acabou trazendo para a gente alguns impedimentos que já eram aqui do Brasil, né? E por conta do tratado que entrou com força de emenda, né? Acabou que agora, hoje, a gente não pode fazer alterações que, por exemplo, permitiriam impor a pena de morte em alguma situação que não as que já estão previstas no caso de guerra e tudo mais. Perfeito, doutor, perfeito. Inclusive, o doutor falou sobre esse momento, né, que a população está em essa ojeriza, né, dos crimes hediondos, e falou muito de um tema que eu achei interessante, que é a função hoje da pena no Brasil. Há esse debate, as pessoas não sabem se a função da pena no Brasil ela é punitiva, ela é punir aquele que cometeu o crime ou ela ressocializar aquele que um dia voltará à sociedade. Então, há esse debate, tanto dentro do Ministério Público, entre o Judiciário. Eu já vi promotores que falam que trabalham na ressocialização. Eu já vi promotores de justiça que falam para mim, não, ele está ali para pagar pelo que ele fez, é para punir, é pena. Então, há esse debate. A evolução do direito no que tange a penalidade de liberdade, ela vem até no sentido de que começamos com vingança privada, que é o que a sociedade muitas vezes espera, que vingança, que ela quer pegar um caso específico, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, e não trata ele de maneira nenhuma igual a todos os outros. Eu não estou aqui defendendo que ele mereça um tratamento especial. O que eu estou defendendo é que ele não sofra além do que ele precisa sofrer. Então, essa questão da discussão que tem hoje é que as pessoas confundiram. Quando a gente passou para a justiça, quando a gente passou para a vingança pública, que a gente botou na mão do Estado o ius puniendi, o Estado ele tem a lei justamente para limitar essa vingança, para proibir que ele também use a sua mão forte além daquilo que é necessário, que coíbe as autoridades também do abuso da autoridade, que pode ser que ocorra que em determinada comarca o crime de droga seja mais ogerizado do que o crime sexual, em determinada comarca o crime sexual seja relativizado, por exemplo, o carnaval em Salvador, ou aqui a questão de drogas na fronteira com Cáceres. Tem um tratamento diferenciado, mas o juiz não pode tratar como tráfico se é uma situação de uso, não pode tratar como estupro se é uma situação de importunação, né? Então, a lei ela traz aqui justamente para que o clamor não chegue e o juiz ele tem essa independência, o membro do Ministério Público tem essa independência e eles não sei o que acontece, se é por conta dessa pressão social mesmo, né? E trabalham como dando resposta para a sociedade, mas eles não são políticos. Eles não são condenadores de pessoas. Eles são um preside, o outro é custos legis, né? É o presidente da ação penal, o Ministério Público é o titular da ação penal, né? Mas ela não está dizendo que você precisa condenar todo mundo. A finalidade de um processo não é condenar. A finalidade de um processo é achar a verdade, é buscar a verdade, né? Seja ela formal, seja ela real. Aí vem aquela discussão, é impossível chegar na verdade real, etc. e tal. Mas as pessoas se confundem muito, principalmente quando acontece com ela. Quando acontece com você, você quer vingança. Quando acontece com os outros, você vai buscar justiça, né? Aí entra essa limitação, justamente para haver uma proporção e uma razoabilidade para que todos sejam tratados iguais na medida das suas desigualdades, que é uma garantia que nós temos na nossa Constituição. Perfeito. Essa questão do clamor social, inclusive, ela vem balizando não só a lei de crimes hediondos, como várias leis no Brasil, inclusive outras situações que eu acompanho muito na prática. Se você for pegar a própria conjectura, a própria gênese da lei do crime hediondo, ela nasce do clamor social. Como a gente falou lá atrás, aquela onda de extorsão fez com que a sociedade insurgisse, né? E essa lei viesse a ser editada, a lei dos crimes hediondos. Mais à frente, a Daniela Pérez é assassinada, e aí é incluso, né, através da mobilização social, né, o crime de homicídio na lei de crimes hediondos. Mais à frente, as chacinas editaram novamente para incluir
as ações, né, de grupos armados, né, também como hediondos. Mais à frente, o microvilar, medicamento, pílula de farinha, que engravidou muitas mulheres com gravidez não planejada também, modificou a lei dos crimes hediondos. Então, assim, sempre há uma força, né, da sociedade, né, um Mas clamor toda social pela norma, evolução da lei. toda norma surge assim, Rodrigo. Não tem como a gente sentar aqui agora, por exemplo, eu e você, e pensar assim, vamos criar um Código Penal do futuro. Porque se as Perfeito. condutas que são indesejadas ainda não acontecerem, não quer dizer que a conduta é indesejada que necessariamente ela seja crime. Mas as condutas indesejadas que atinjam bens jurídicos de forma relevante, né, e bens jurídicos que sejam tutelados pelo nosso, como o nosso Código Penal, que só trabalha a última razão, né, só trabalha os bens jurídicos relevantes, fragmentariedade e subsidiariedade, os princípios aplicados nessa situação. Me perdi. Eu estava falando justamente que a verdade é que às vezes é um grande clamor, uma pressão social, e às vezes não se amadurece para aquilo. Primeiro surge o problema. Primeiro surge o mas problema. aquilo deveria ser primeiro amadurecido, não era? Para poder você depois percebe realmente... percebe o seguinte, existiu o furto, certo? Sempre existiu o furto, desde Jesus Cristo tem furto, roubo e furto, desde antes. Aí, olha que interessante, como nós estamos muito mais protegidos. Foi equiparado o furto de energia elétrica à coisa, né? A energia elétrica foi equiparada à coisa. Aí agora o furto de energia elétrica tem sua previsão. Super útil para a sociedade. Eu que vendo energia elétrica, por exemplo, me senti super seguro. Aí veio o abigeato, né? Que é o do gado. Pô, eu, super fazendeiro, estou protegido. Aí, não contente, equiparou o sinal de TV por satélite à coisa. Pô, eu que sou uma empresa que emito sinais, eu me sinto super seguro. É claro que tem. É claro que tem lobbies, é claro que tem interesses, né? A situação das seguradoras só cobrirem se for furto qualificado. Aí o cara vai, o delegado não considera o Homem-Aranha como furto qualificado. O cara entrou num prédio, subiu 12 andares e levou a televisão, não é furto qualificado, pelo amor de Deus. Então, é claro que existem forças obscuras, né? Mas nessa parte social, a gente só vai saber que o ser humano ele acaba sendo criativo para o mal de uma forma que é inimaginável até, né? Às vezes você fala assim, cara, como é que esse cara pensou em fazer isso? Pô, cavucou embaixo do Forte Federal lá para pegar o dinheiro na Receita, lá na Caixa Econômica, lá no prédio, lá, né? Então, você só vai conseguir identificar esses novos tipos conforme os problemas forem acontecendo. O problema é que a sensação de impunidade é tão grande, existem tantos institutos despenalizadores, que uma pessoa hoje, para que a sociedade sinta que ela está punida, a pessoa quer que essa pessoa receba a sanção que é a exceção, que é manter essa pessoa presa. O nosso código, se você for analisar, a pessoa para conseguir ir presa, porque ela precisa conseguir ir presa. Porque tem um rol de crimes que, mesmo ela cometendo eles de forma reiterada, ela nunca vai conseguir chegar numa somatória capaz de levá-la ao regime fechado. Então, acaba que, por isso que eu defendo uma reforma no Código, principalmente para a gente rever, primeiro, quais são os bens jurídicos realmente que são relevantes. Por exemplo, a sua honra, com todo respeito à sua pessoa, à sua construção, para mim é um problema civil, não um problema criminal. Entendeu? Então, nós temos diversos... Você fumar maconha ou não fumar maconha, eu não creio que seja um problema criminal. Eu acho que existem situações que tudo é colocado na conduta criminal, principalmente aquilo que a sociedade não entende. Quando a sociedade não entende, ela tem medo. E quando ela tem medo, ela acaba se movimentando dessa forma. E uma vez que isso é colocado, é posto, é escrito, é tipificado, fica difícil depois de se fazer voltar atrás. Perfeito. Você falou aí do crime de furto, né? E eu viajei assim na sua resposta e me peguei fazendo uma análise de outra questão. Quando você fala também... Vai confessar um crime aí, não, né? Não. Ainda tá. Não. Quando você fala dos bens... Precisar de um advogado, conhece o cara aí. Quando você fala dos bens jurídicos tutelados, né? E eu fico pensando naqueles que são mais relevantes, por exemplo, o bem jurídico da vida, que é o bem mais protegido pelo direito à vida. E aí eu fico pensando que o crime de lesão corporal, por exemplo, que atinge você fisicamente, né, a tua vida, ele tem pena de 3 meses a 1 ano.
enquanto o furto simples, que é um crime patrimonial, tem pena de 4 anos. Então, o Essa legislador... desproporção que eu te falo. Ele fez em Exatamente. bloco, não fez Ele geral. protegeu mais o patrimônio do que a vida, entendeu? Em alguns aspectos. Não sei se é porque quem legislava estava mais preocupado em se proteger, né, do que realmente legislar para a sociedade. Acaba que nós somos efêmeros, né? A propriedade é eterna, né? Então o Estado tem interesse de existir para sempre, né? Se você for analisar assim. E nós partimos, né? Desde nossa formação do nosso Estado aqui, que a propriedade é o nosso direito hoje. Você tendo endereço fixo, tendo profissão, né? Isso tudo te ajuda, né? Por quê? O Estado vê que se você quiser fugir, você tem mais a perder do que os 4 anos que você vai assinar lá no fórum. Você vai sair, vai deixar a sua casa, vai deixar seu concurso, vai deixar, né, a sua fazenda porque você bateu em alguém num bar, por exemplo. Então, justamente para ter esse equilíbrio, essa confiança, né, do Estado, acaba sendo analisado dessa forma. O Carlos Drummond de Andrade, se eu não me engano, tem um texto que fala que o pior crime que tem é o roubo, porque acaba que o roubo está contido, né, com todos os outros crimes. Porque quando você tira algo meu violentamente, você tira as noites que eu não dormi trabalhando para comprar aquilo, você tira o tempo que eu não passei com a minha família, aquela encheção de saco que eu aguentei do meu chefe, os sonhos que eu estou há 6, 7, 10 anos adiando. Então, você tira muito mais de mim do que só o meu patrimônio. Então, todos os outros crimes acabam tendo roubo contido. Quando você tira a minha vida, você tira do meu filho a existência do pai dele. Você tira o convívio dele. Então, essa é uma reflexão que é muito boa de ser feita. Assim. Eu vou ver se eu acho esse texto, vou fazer até um post sobre ele. É bacana. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Outra coisa, nós falamos muito aqui hoje, é a influência, né, da sociedade. Passa rápido, né? Passa. Meia hora já, mais de meia hora. Era para meia hora de live, já estamos passando o tempo. É que eu também não deixo você falar, né, velho? Eu sou terrível. Não, você é fantástico. Sou Faustão, eu pego o microfone aqui. Pergunto, respondo e comento. Não, mas você é o cara. Deixa eu falar. A sociedade já tem grande influência, tanto na formação das leis, quanto, inclusive, nas decisões judiciais. Eu percebo isso muito rápido. O poder emana do povo, né? Então, acaba que... Aqui, assim, para nós, por exemplo, somos aqui mato-grossenses, citando a prática criminal aqui, eu muitas vezes fiz audiências de custódia, o pessoal me conhece das audiências de custódia, que eu fiz muitas na minha vida, mas muitas vezes eu já chegava na audiência de custódia quase que sabendo o resultado, porque a audiência começava 1h da tarde, 1h30, mas na hora do almoço, meio-dia, passava... As decisões já estavam... Na sala de quem ia julgar, nos programas policiais daqui de Mato Grosso, de grande repercussão, passava o caso praticamente já condenando a pessoa já e trazendo toda música de fundo, sensacionalismo, a narrativa, levando a crer que aquilo era realmente assim, abominável. Muitas vezes eu acompanhei, doutor, pessoas na delegacia que entravam trazidas pela polícia militar, entravam na sala da polícia militar ali para fazer a confecção do boletim de ocorrência, a imprensa estava ali filmando, e aí a pessoa, quando era apresentada ao delegado de polícia, eu acompanhava ali, e o delegado, em seu despacho, percebia que tratava-se no máximo de um uso de entorpecente. E a pessoa era liberada. Mas a imprensa filmou ela antes, lá na PM, quando ela chegou conduzida. E a pessoa, no dia seguinte, se assistia, seus vizinhos assistiam, né, na TV, falando, foi preso ontem o maior traficante da região do bairro tal. Então, assim, a mídia já é uma foi grande... julgado, já. Exatamente. A mídia uma com essa nova... Com essa alteração que teve na lei de abuso de autoridade, uma das situações que ficou proibida foi justamente essa, né? Do uso da imagem da pessoa para evitar essa condenação. Eu vivenciei uma situação em que o meu cliente, 2 pessoas cometeram latrocínio, acabaram indo presas 6 pessoas. O meu cliente foi uma dessas pessoas, não foi presa junto, foi presa no bairro aleatoriamente assim, em locais diferentes, pessoas. Eles foram presos, passou na televisão o meu cliente mais um. A viúva da pessoa que faleceu acabou reconhecendo o meu cliente, gravou o nome do meu cliente,
E na audiência, na audiência de instrução, na hora do reconhecimento de coisas de pessoas lá, ela acabou, primeiro na delegacia, reconheceu, e depois ela veio em juízo e acabou reconhecendo, e eu provei que o meu cliente não estava na cidade, não estava na hora. Ela ficou com aquilo porque a televisão mostrou, e ela ficou com aquilo e acabou até dando o depoimento dela, né, que ela é informante no caso ali, não era testemunha, que ela estava no momento do crime, e eu demorei, consegui agora, ficou quase 6 meses preso para eu conseguir um HC, porque a própria juíza não acatou as provas. Achou uma camisa com um pingo vermelho no varal dele, foi levado para a perícia, disse que não era sangue e mesmo assim mantiveram ele. Então é difícil. Lutar contra. Doutor, e assim, eu percebo que as pessoas muitas vezes elas criticam nos telejornais, mas elas mesmo não se abstêm de cometê-las. Assim, também sendo bem resumido, acompanhei certa vez um crime de trânsito. 2 jovens, supostamente, sendo acusados por fazer um racha num determinado local, atropelaram algumas pessoas, e aí aquilo repercutiu de uma forma assim imensa. A sociedade toda contra, saiu em todos os telejornais, e que eles teriam saído logo de manhã cedo de uma boate e no trajeto cometido o ilícito. Isso aconteceu numa manhã de sábado, 6 da manhã, se não me engano. E aí, doutores, ele ficou lá no sábado de manhã, preso, e aí não foi para custódia, e no domingo de manhã ele ainda estava lá, ele iria para custódia naquele dia. Eu fui no domingo de manhã cedinho, 6 horas da manhã no máximo, 5h30, 6 horas, na delegacia, conversar com ele e tal, e a família estava ali, querendo entregar algum café da manhã, alguma coisa, fui lá. Nem lembro mais por quê. Isso que tinha repercutido o dia inteirinho, que eles tinham atropelado todos os jornais, a sociedade descendo pau, os comentários. No dia seguinte, um ônibus da polícia descarregando 40 pessoas, dirigindo embriagadas, saindo da mesma boate de onde eles saíram 24 horas antes, atropelaram algumas pessoas, 40 pessoas presas, embriagadas, dirigindo. Ou seja, eram pessoas que provavelmente estavam abominando, criticando, e no dia seguinte, muita gente cometendo o mesmo ilícito, saindo do mesmo local. Rodrigo, eu vejo uma parcela de hipocrisia na sociedade, né? Porque é muito bom de apontar o dedo, né, para quem foi pego cometendo a conduta delituosa, né? Porque eu vejo um pedido de que é muito seletiva essa indignação. Porque, de vez em quando, você ouve uma pessoa dizer assim, eu quero um guarda em cada esquina, um policial militar em cada esquina. Beleza. Mas se você jogar lixo fora da janela, você vai ser multado. Se você queimar a folha na frente da sua casa, você vai ser preso. Se você sair do carro falando no celular, você vai ser multado. Se você sair de casa sem o cinto de segurança, não interessa se é só para abrir o portão, você vai ser multado. Ah, mas aí não, ele tem que prender quem está cometendo o crime. Vai. Se bandido bom é bandido morto, né, segundo a opinião de algumas pessoas, todos aqueles que falam mal do vizinho, falam mal do professor, falam mal do advogado, falam mal do juiz, falam mal do apresentador de televisão, compartilha fake news, compartilha fofoca, todo mundo está na mesma seara. Não tem bandidinho e bandidão. Né? Não tem seletividade, não existe essa seletividade, existe a tipificação, está tipificado. Então, a sociedade ela é engraçada. Por exemplo, fala-se muito da não descriminalização da maconha, mas ninguém fala sobre a proibição efetiva do álcool. Porque aí toca num assunto que, se você chegar em determinados gabinetes, tem garrafas lindas atrás do camarada que vai tomar a decisão. Quem me garante que essa pessoa não está de ressaca ou não está embriagada ao tomar aquela decisão? Não estou dizendo que a pessoa faz, mas por que você tem uma garrafa de uísque no seu gabinete? Quem me garante que você não tem um problema com isso? Entendeu? Então, esse tipo de comportamento, ele precisa ser visto ou de um todo ou de nada. Ou se você existe uma substância que é entorpecente, que é psicoativa, que causa variações no raciocínio e na habilidade da pessoa de tomar decisão.
E para essa substância tem um coeficiente, para todas as outras substâncias tem que existir o coeficiente. Senão você não pode proibir, você fere a minha liberdade. Porque você acaba trazendo para mim um bem jurídico coletivo que você não me mostra efetivamente como ele está sendo afetado. Aí vem falácia que financia isso, financia aquilo outro, tal. Não estou aqui defendendo a venda de entorpecentes, nem nada. Estou só pontuando como a sociedade é hipócrita. O mesmo cara que toma a decisão que a pessoa é traficante ou que é usuário, é o cara que sai e dirige bêbado. Hoje à noite, sexta-feira de tarde, ele tomou essa decisão e sexta-feira à noite, sábado de madrugada, ele está indo para casa dirigindo bêbado. É o mesmo cara, é o mesmo hipócrita, é a mesma pessoa. Só que nós não temos fiscalização suficiente e é aquela coisa, as pessoas não têm medo de fazer. As pessoas têm medo de serem pegas fazendo e serem expostas fazendo. Porque senão não é possível. Tanto de gente que comete crimes aí, a lei não funciona mesmo, então. Perfeito, Então deixa aí a minha crítica aí, chuta o pau da barraca mesmo. Então, é nóis. Tamo aí. Doutor, esse papo tá muito gostoso, tá maravilhoso. Nós passamos de 40 minutos de live e demos nossa pincelada aí sobre os crimes hediondos, falamos também do pacote Imagina se o doutor Quaresma tivesse a possibilidade de participar com a gente aqui até meia-noite. E o doutor Quaresma, ele tem, inclusive, bons casos para contar para nós. Imagina, sua bagagem, sua experiência de vida, né? Dá um longa-metragem só de causos. Com certeza, mas vai ter oportunidade. Ele já deixou claro para nós que no decorrer dessa semana ou na próxima ele vai estar conosco aqui numa live e aí nós vamos ter essa oportunidade de fazer vários questionamentos, várias perguntas e aprender muito com ele, que é um mestre. É ótimo, seria bom mesmo. Perfeito. Doutor Ronaldo, suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo muito gostoso dessa tarde. Então, obrigado primeiro, né, pelo convite aí, por participar do projeto, mesmo que seja de uma forma bem pequena, né, bem irrelevante por enquanto. E queria agradecer e trazer isso que a gente fala aqui. Eu falo, muitas vezes a pessoa ouve que eu estou falando como se eu fosse o defensor do crime. E, na verdade, eu sou defensor da aplicação da lei como ela é, né? Se você conseguir fazer com que a lei seja alterada, eu vou ser o primeiro a defender que ela seja aplicada dessa forma. Né? Que acaba que algumas instituições eram tidas como custos legis e hoje quem atua na área sabe que tem até meta de acusação, tem meta de condenação. Né? Então, há uma distorção da função dessas instituições. Acaba, né, que a gente, enquanto advogado de defesa, nós somos a última linha de defesa dessa pessoa. Então, eu trago para os meus alunos, principalmente, para quem acessa o meu perfil, eu sempre tento trazer a clareza do raciocínio jurídico para que a sociedade entenda que nós não estamos beneficiando aquele cara que cometeu aquele ato isolado. Nós estamos protegendo todas as pessoas que são passíveis de cometerem atos iguais da mão pesada do Estado, de uma forma proporcional e razoável, que ela seja punida e dê para que ela se readeque e volte para a sociedade, e que para a sociedade, ao ver aquela pessoa sendo punida daquela forma razoável, tenha medo, né? E ostensivamente deixe de praticar aquela conduta. Então, como eu digo, se a lei, se o Estado é povo, território e norma, né, nós temos um povo que vota para que essa norma seja confeccionada e seja aplicada naquele território. Nós somos esse povo. Se nós não estamos satisfeitos com a aplicação da lei, basta que a gente se organize, como você deu o exemplo aí da mãe da menina que foi morta, que era da Globo lá, Glória Pérez, e a gente viu, as mulheres agora não, há algum tempo já, na questão do feminicídio, né? Isso é um movimento. A questão da importunação sexual, um movimento. Por quê? O povo se reúne, vai até a fonte, né? Até onde a lei é confeccionada, os seus representantes, que são, esse o papel deles, são representantes do povo. Eles esquecem disso, mas nós temos esse poder de lembrá-los, e que as pessoas tenham consciência, em outubro principalmente, que se não estão satisfeitas e não está acontecendo nenhum tipo de mudança, elas precisam fazer essa mudança nas urnas. Nós precisamos de uma alteração legislativa, nós precisamos de uma reforma no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal e na nossa legislação especial. Porque senão vai ficar esse chororô eterno, vai ficar essa sensação de injustiça eterna, né? E não vai mudar.
Não vai mudar, porque se não mudar a lei, não vai mudar a aplicação da lei. Não tem super-herói. Não existe juiz super-herói, não existe promotor super-herói, não existe advogado super-herói. Existe a aplicação da lei, a interpretação da lei, né, e a necessidade, né, dessa lei ser adequada, proporcional e razoável para todas as situações. Senão eu vou falando até meia-noite aqui. Deixa eu falar, eu vou... Perfeito, doutor. O senhor falou tudo, tá? É nas urnas que se decide isso, é lá que a gente escolhe quem é o nosso representante, quem são aqueles que representam nossas ideias, nossas ideias, tá? Tá certo que após isso, se esse representante realmente não estiver atingindo, né, aquilo que a sociedade busca, que ele pode sim passar por outros critérios de verificação, né, como já ocorreu já no passado, alguns impeachments e investigações, mas a gente espera do nosso representante... E evitar, né, evitar esse ativismo judicial aí que o STF legisla praticamente. Tem que chegar até lá, tá falando, ó, é proibido prisão perpétua. Aí o cara vai e cria uma lei que fala que a pessoa tem que ficar 70% da pena presa. Gente, não precisa ser gênio. Não precisa ser gênio. Não precisa ser... Você sabe a história por trás da lei dos crimes hediondos? Já era pesado, entre aspas, para o raciocínio jurídico, né? 70... O dia desse eu estava lendo. Mas pelo menos alteraram a lei, né? Dessa vez alteraram a lei, não é entendimento. Até a Constituição de 88 eu estava lendo sobre isso. O protagonista, né, dos três poderes era o poder executivo, até a Constituição de 88. Após ela, o protagonista dos três poderes é o judiciário. Hoje em dia, os outros dois, todos, muitas vezes precisam ser balizados ou ter decisões homologadas lá pelo judiciário para poder realmente mostrar qual que é o caminho correto. É que na hora de fazer a eleição, as pessoas votam no amigo, no vizinho, quem vai dar um cargo, em quem, enfim, não votam pelos seus interesses e pelas suas necessidades. Então, depois, na hora de cobrar, também fica difícil de fazer isso, porque você está devendo já. Né? Aí fica parecendo que quando o político te arruma um médico, ele é a melhor pessoa do mundo, mas você não consegue enxergar que falta um médico lá no pronto-socorro justamente por causa dele. Por que agora tem leito? Por que agora tem dinheiro para a saúde se não mudou? Só parar um pouquinho. Se parar um pouquinho, funciona. Né? Você pode ver, Várzea Grande aqui, 200 leitos. Pô, Várzea Grande, São Paulo teve 200 leitos. Olha isso. Então, o problema não é bem o dinheiro. O problema, acredito eu, que seja essa aplicação e esse gerenciamento, essa administração pública que nós temos aí. Força de vontade, né? Força de vontade política. Nós temos aí obras da COP de 2014 que até hoje ainda não estão concluídas, né? Já estamos indo para a terceira Copa após, e tem obras ainda lá atrás ainda da Copa. Tem o VLT aí. Exatamente. Outra coisa que eu ia falar para o doutor, agora me fugiu também, igual o doutor, me fugiu também a memória. Mas, de qualquer forma, doutor, é isso. Quero agradecer ao senhor a presença aqui nessa live. Foi muito gostoso estar aqui com você nessa tarde, tá? Poder debatermos esses diversos assuntos. O que eu ia dizer é que essa estrutura que está ficando, que vai ficar pós-pandemia, que será uma estrutura muito melhor e que hoje nós, como cidadãos, sabemos que podemos cobrar, porque tem formas de ser feito, tem forma de atender de forma rápida a população. Assim como foi atendido na área de saúde, houve toda essa mobilização, surgiu recursos, surgiu a estrutura, a questão também das telecomunicações também foram ampliadas, melhoradas, tudo. O pós-pandemia vai deixar um mundo talvez um pouco melhor para nós. E a sociedade agora já sabe que pode cobrar, porque o que falta realmente é interesse e vontade política, porque recursos e estrutura eles têm para fazer. É isso aí. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Um abraço para vocês aí, prazerzão estar com vocês. Só chamar que a gente está à disposição aí no que for possível, for do meu conhecimento, se eu puder agregar, vai ser um prazer participar. Esse foi o Dr. Ronaldo Meirelles, lá do canal Olha Que Legal 00. Dr. Ronaldo Meirelles, professor universitário, associado da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, hoje participando conosco dessa live, desse bate-papo muito gostoso, onde nós falamos sobre a história dos crimes hediondos e outros assuntos também da atualidade. Doutor, muito obrigado por ter feito parte dessa live, tá? Foi uma grande honra conversar com o senhor, um grande prazer estar contigo nessa tarde. É um amigo de longa data, um colega de profissão e alguém que eu tenho grande estima e admiração. Um grande abraço a você. A recíproca é verdadeira. Um abraço. Meus queridos, fiquem todos com Deus.
Agora, lá no canal Direitando, nós estamos, nesse momento, colocando à disposição o documentário A História dos Crimes Hediondos. Você pode acessar lá em direitando.com.br e assistir o vídeo que acabou de entrar no ar. É um clique, é gratuito, é facinho. Vamos lá aprender um pouco mais. E aqui nessa live, daqui a pouco, também vamos transmitir esse vídeo logo mais, tá bom? Estará também em todas as nossas redes sociais. Fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais. Você sabe a história por trás da lei dos crimes hediondos? O Jornal Nacional vem acompanhando o sequestro do empresário Roberto Medina. Durante todo esse tempo, nada foi divulgado. Quase uma semana depois de sequestrado e depois de um cerco policial que durou 34 horas, o empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. O sequestro dos empresários Abílio Diniz em 11 de dezembro de 1989 e do publicitário Roberto Medina em 6 de junho de 1990 estão na gênese da Lei de Crimes Hediondos. Eles foram as vítimas mais notórias de uma onda de extorsão que no início da década de 1990 motivou a norma que regulamentou o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, segundo o qual a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Em 25 de julho de 1990 é promulgada a Lei 8.072 de 90, definindo os crimes hediondos e excluindo seus autores de benefícios como a liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Os condenados pela prática de tais crimes perderam também o direito à progressão de regime da pena, pelo qual poderiam, por exemplo, cumprir 1/6 da pena e sair do regime fechado para o semiaberto. No caso, a pena passaria a ser cumprida integralmente em regime fechado. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Marinho e já começo esse Direitando contando uma história para vocês que aconteceu mais à frente. Eu quero falar de 16 de maio de 1997. As cenas de uma sala do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro reuniram todos os ingredientes de uma trama de novela, mas as imagens eram frutos da vida real. 7 jurados decidiram o destino de Paula Thomaz, que ao lado do então marido, o ator Guilherme de Pádua, matou a atriz global Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez. O resultado foi apertado no julgamento, que durou 43 horas. Uma relação realmente possessiva, compulsiva, de 2 psicopatas. Guilherme e Paula. Vossas Excelências repararam naquela tatuagem no tornozelo de Paula e de Guilherme? Z é de Zebu, F é de Ferrabras, que são 2 símbolos do demônio. Se quiserem, vejam as tatuagens ou perguntem a Ré o que elas significam. Vejam de novo ou perguntem a ela. 3 votos pela absolvição e 4 pela condenação. O juiz José Geraldo Antônio leu a sentença às 9h02. Foi aplaudido em pé pelo plenário quando terminou de ler a punição de Paula Thomaz, que agora se chama Paula Nogueira. Ela foi condenada a 19 anos de reclusão. A pena foi reduzida para 18 anos e 6 meses, porque ela era menor de 21 anos em dezembro de 1992, quando aconteceu o crime. Assim, fixa a pena base em 19 anos de reclusão. Assim, fixo a pena em 19 anos de reclusão, que reduzo para 18 anos e 6 meses de reclusão, por força da circunstância de ser ela menor de 21 anos de idade à época do fato, tal como deliberado pelo júri. Esta é a sanção definitiva, na ausência de outra circunstância legal ou causa especial que autorize sua modificação. Condeno ainda a ré a pagar as custas do processo.
o regime prisional para o início do cumprimento da pena é o fechado. Recomende-se a ré na prisão onde se encontra, porque ele nega o direito de recorrer em liberdade, pelas razões de sua custódia preventiva e também por força desta condenação. Transitado em julgado, lance o nome da ré no rol dos culpados e espeça-se carta de sentença. Publicada nesta sessão plenária, intimadas as partes, registre-se e comunique-se. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1997. A ré pode ser retirada. Meses antes, Guilherme de Pádua também havia sido condenado a 19 anos de prisão, por 5 votos a 2, em um julgamento que durou quase 68 horas. Condenados por homicídio duplamente qualificado, ambos cumpriram pouco mais de 6 anos de prisão. O crime abalou o país pela violência. Daniela foi morta aos 22 anos por 18 golpes de tesoura e pelos personagens envolvidos em questão. A atriz, além de ser filha de Glória Pérez, era casada com o ator da Globo, Raul Gazola, e na época fazia par romântico com seu assassino na novela De Corpo e Alma da TV Globo. O caso teve tanta repercussão e comoção nacional que Glória Pérez colheu 1,3 milhão de assinaturas na tentativa de mudar a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, editada pelo governo Fernando Collor em 1990. Originalmente, a lei classificou como hediondos os crimes de sequestro, tráfico e estupro. Tais crimes eram inafiançáveis e os condenados não podiam usufruir os benefícios da progressão da pena. Os réus teriam que cumprir a pena em regime integralmente fechado. A campanha empreendida por Glória Pérez resultou numa emenda popular para alterar a lei e incluir nela o crime de homicídio qualificado. Como o assassinato da filha da autora aconteceu em 1992, antes da mudança na lei, Paula Tomás e Guilherme de Pádua não foram atingidos e tiveram direito à progressão de regime prevista na legislação vigente à época do crime. Outra alteração feita pela Lei 8.930 de 94 foi a que inclui nos crimes hediondos homicídio praticado em atividades típicas de grupos de extermínio. Era uma resposta clara às chacinas da Candelária, ocorrida em 23 de julho de 1993, e do Vigário Geral, em 29 de agosto do mesmo ano. Nova chacina abala o Rio. 39 dias depois do assassinato dos meninos da Candelária, policiais militares são acusados de outro massacre. Mais de 30 homens mascarados, usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, um subúrbio do Rio. 21 moradores foram assassinados um dia depois da morte de 4 policiais que caíram numa emboscada de traficantes. Os matadores entraram na favela pouco depois da meia-noite. Nesta praça, 5 homens num carro atiraram no motoqueiro e incendiaram a moto. Dali seguiram para outra praça, onde ontem foram mortos 4 policiais militares. Aqui, segundo testemunhas, mais de 30 homens encapuzados e armados com escopetas, fuzis e pistolas incendiaram 4 trailers. Os matadores se dividiram em 3 grupos para cercar e invadir a favela, que fica a 200 metros da praça. Um grupo chegou de carro pela favela vizinha, a Parada de Lucas. Outros 2 entraram a pé, atravessando 2 passarelas sobre a linha do trem. Os matadores abriram fogo contra várias pessoas nas ruas. Invadiram bares e casas, metralhando famílias inteiras. A primeira parada dos matadores aqui na favela foi neste bar, onde estavam, além do dono, mais 8 fregueses que jogavam cartas e bebiam aqui. Os homens chegaram, se identificaram como policiais e pediram os documentos. Quando os fregueses começaram a mostrar os documentos, um dos matadores jogou uma bomba que abriu esse buraco aqui no chão. Sem ter para onde fugir, porque as janelas têm grades, começou o horror. Dá para ter uma ideia do número de disparos pelos buracos deixados na parede e nesta cadeira de metal. Aqui morreram 7 homens, 2 ficaram feridos. O massacre dentro do bar foi contado para a polícia pelo eletricista Jadir Inácio. Ele está no hospital com um tiro no peito. Do bar, os assassinos vieram direto para esta casa do outro lado da rua. Arrombaram a porta e entraram atirando. Mataram 8 pessoas da mesma família. Depois espalharam o terror pelas ruas.
O irmão desta mulher foi morto quando buscava a marmita para ir para o trabalho. Ela escapou da morte e viu o rosto do assassino. Por infelicidade dele, o capuz dele caiu. Isso aqui dele soltou na mesma hora e eu encarei ele. Só 12 horas depois da chacina, os bombeiros entraram na favela para retirar os corpos. As pessoas foram para a rua. Assistiram em silêncio o cortejo que parecia não ter fim. Uma imagem dramática. Os corpos das vítimas ficam um ao lado do outro, diante dos moradores. 4 anos depois, um novo escândalo. Os dos remédios falsificados ou adulterados, como uma pílula de farinha microvilar. Um anticoncepcional responsável por muitos casos de gravidez não planejada. Uma nova alteração feita pela Lei 9.695 de 98 tornou hediondos os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Nesse meio tempo, os pilares da Lei de Crimes Hediondos começavam a ruir. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal analisou o habeas corpus impetrado por condenado a 12 anos de prisão por molestar 3 crianças entre 6 e 8 anos. O relator, ministro Marco Aurélio, levantou a questão: impedir a progressão de regime viola o princípio constitucional da individualização da pena. Ou seja, o juiz deve ter autonomia para, dentro dos limites da norma legal, fixar certas condições para o cumprimento da pena que sejam adequados à recuperação social do delinquente. O entendimento dos ministros do STF foi de que a progressão de regime de cumprimento de pena na espécie fechado, semiaberto e aberto tem como razão maior a ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Em 2009, depois de outras decisões semelhantes, o STF aprovou a súmula vinculante 26/09. Essa norma prevê que, para efeito da progressão de regime do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 2 anos antes, já em função do habeas corpus de 2006, o próprio Congresso foi obrigado a se adaptar ao entendimento do STF, aprovando um projeto que se transformou na Lei 11.464 de 2007. O dispositivo, prevendo que a pena seria cumprida integralmente em regime fechado, foi substituído por inicialmente em regime fechado. A progressão do regime passou a ser possível com o cumprimento de 2/5 da pena para o condenado primário, ou de 3/5 para o reincidente. A lei determinou ao juiz que avalie se um condenado preenche ou não requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Após essa avaliação, o preso que cumpre pena em regime fechado pode ser beneficiado pelo semiaberto e até pela liberdade condicional. A mudança feita às pressas para preencher lacunas deixadas pela declaração de inconstitucionalidade da norma então vigente desagradou inúmeros parlamentares, tanto que há vários projetos em tramitação no Senado e na Câmara dos Deputados que visam manter na cadeia por mais tempo os condenados por crimes hediondos, mas todos eles esbarram no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Esse dispositivo prevê a individualização da pena e, enquanto ele estiver em vigor, os especialistas consideram difícil adotar-se uma padronização da forma de execução da sanção penal, como seria o cumprimento integral da pena em regime fechado. Recentemente, em 2019, foi aprovado no Congresso o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, proposto pelo ministro Sérgio Moro, que aumentou o rol dos crimes hediondos e tornou mais severo o cumprimento de pena para os condenados. A nova lei tornou hediondo o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Também entraram no rol desses tipos de crimes o roubo com restrição de liberdade, com emprego de arma de fogo e com resultado lesão grave ou morte. Passaram também a ser hediondos crimes como tráfico internacional de armas de fogo, comércio ilegal de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.
Abílio Diniz. Roberto Medina. Daniela Pérez. As vítimas das chacinas da Candelária e de Vigário Geral. O escândalo das pílulas de farinha. São todos personagens e fatos contemporâneos que mudaram de alguma forma a história e o ordenamento jurídico. Infelizmente, muitas tragédias ocorreram para que a lei fosse criada e aperfeiçoada. Senhoras e senhores, essa é a Lei 8.072 de 1990. E esse foi o Direitando Crimes Hediondos, contando da gênese até os dias atuais todos os fatos históricos que motivaram na criação e aperfeiçoamento dessa lei tão importante para o sistema penal brasileiro. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo e me ajudem a divulgar esse vídeo e compartilhar para todo mundo. Se inscrevam no nosso canal, caso ainda não estejam inscritos. Me sigam também lá no Instagram, no Face, no Twitter. Agora, se você estiver assistindo pelo portal Direitando, lá no direitando.com.br, clique em Seja Membro e assine nosso conteúdo exclusivo por um pequeno investimento. Dessa maneira, você terá acesso a outros conteúdos inéditos só para membros. E é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui e o meu muito obrigado pela sua audiência. E se nos encontrarmos por aí, já sabe, me dê um abraço.